Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo. Vou trazer, após um bom tempo, trazer mais um vídeo aqui para vocês, referente a um texto que eu escrevi, uma dissertação expositiva, né? No formato argumentativo, a respeito de alguns pontos que me trouxe a reflexão esses dias. E o título, né? No Brasil, falta a educação. E no Brasil, falta a educação. Então, são dois, abordo de duas formas o que seria a educação. Então, nós vimos que, referente que falta a educação no Brasil, a educação do caso dos bons modos, né? Teve diversos vídeos que, às vezes, deixa a gente um pouco traumatizado em relação à educação no Brasil, se referindo à questão de bons modos, à questão de respeito ao meio ambiente e tudo isso que leva para essas instâncias, né? E um caso que acredito que muitos se lembram que foi na Copa, que ao final os japoneses fizeram aquela limpeza no estádio, tudinho, e aquilo, ao invés de ter se tornado um exemplo, acabou se tornando apenas uma notícia admirada. E hoje a gente só faz isso, a gente só admira os bons exemplos, não torna isso comum no nosso dia a dia. E falta a educação. O que está faltando na educação no Brasil? É outro tema que eu abordo nesse mesmo texto, porque muita coisa falta na educação no Brasil, principalmente respeito, dignidade. Falta tanto em relação aos profissionais. A gente vê que os profissionais não são levados a sério. Em caminhos que deveria facilitar, acaba dificultando. Então, no primeiro tema, eu gostaria de frisar, para não ficar muito longo o vídeo também, que aí você pode ler todo o texto. Vou ver se consigo deixar algum link, alguma forma de você conseguir fazer o download. Você consegue ler todo esse texto e ver qual a exposição da minha ideia, do que se trata. Mas eu gostaria de focar apenas em alguns pontos que nós poderíamos pegar como exemplo de outros países, de outras nações. Obviamente, eu não estou dizendo que outras nações, que outros países são melhores, mas eu acredito que os bons exemplos a gente deve imitar, né? Não estou dizendo que por ninguém está dizendo, já que o Japão é tão louco que você não vai morar no Japão, né? Pela ignorância que a gente vê das pessoas nos comentários, de uma boa parte delas pelo menos, as pessoas já começam logo a argumentar, mas se a Coreia do Sul é tão louca, você não vai morar na Coreia do Sul? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre os bons costumes, os bons exemplos, que se é bom, né? Se traz bons frutos, por que não copiar? Por que não utilizar aqui no nosso país também? Por que não investir mais nessa área, já que está dando certo em outros lugares? Obviamente, dependendo do que for, com as suas devidas adaptações, com seus devidos estudos. E educação, eu acredito que dá certo em qualquer lugar. Se você é educado, isso não depende do país, da nação. Depende da pessoa. E no Japão, nas primeiras dados aí, que no Japão, isso aí eu pedi para que o chat desenvolvesse, né, essa comparação de outros países. E no primeiro, ele fala que no Japão, o senso de responsabilidade coletiva é ensinado desde a infância. As crianças, por exemplo, participam da limpeza da escola como parte da rotina escolar, o que já desenvolveu respeito pelo espaço comum. Essa é uma ideia bastante interessante, porque no Brasil a gente tem o costume de não valorizar aquilo que é público. É porque a gente entende que aquilo que é público é do governo. Aquilo que é público é para os outros tomarem conta, né? A palavra, meus impostos está pagando para que aquele cara que faz a limpeza limpe. Não, seus impostos está pagando pela mesa que você senta na escola. Seus impostos está pagando pela praça que você se diverte ali com seus filhos. Seus impostos está pagando por tudo isso. Não é apenas o salário daqueles que trabalham para o governo ali.
Então, se a gente não cuida daquilo que é nosso, daquilo que é do público, entende? Vou falar mais devagar para que alguns consigam acompanhar. É do público, não é do governo. O público é que toma conta. O que deveria tomar conta, deveria zelar por aquilo que o governo faz com o dinheiro que a gente dá através de impostos. Mas o que a gente vê, lixeiras quebradas, obviamente não estou falando que isso é a população. Sempre tem aquele foco de pessoas, né, que gostam de fazer esse vandalismo. Mas não estou generalizando, dizendo que é a população que quebra essas coisas, nada disso. Estou dizendo que a maioria não toma conta, não zela por aquilo que é público, por aquilo que é do espaço de convivência de todo mundo. E se a gente parar para pensar nos nossos próprios exemplos, com certeza a gente encontra alguma coisa que fala, poxa, eu joguei aquele lixo ali, não deveria ter jogado. Eu fiz algo que poderia ter esperado para poder fazer do jeito certo. Né? A gente encontra exemplos no nosso dia a dia, nós mesmos, que poderíamos melhorar em algo. Mas a gente sempre é melhor passar essa responsabilidade para o outro do que querer mudar nós mesmos, né? Aí o texto continua. Nas cidades japonesas é raro ver lixo nas ruas, mesmo havendo poucas lixeiras públicas. Isso acontece porque os cidadãos são ensinados a levar seu lixo para casa e descartá-lo corretamente. Eles são o quê? Ensinados. Não adianta. Nós temos uma série de políticas públicas que fazem com que as escolas ensinem, se a gente não leva isso a sério. Se a gente não desperta, né, esse foco na cabeça das pessoas. O problema começa já pelo próprio governo, que não leva a sério. Não vem dizer que, mas quem cria políticas públicas, não sei o que, não leva a sério. O próprio governo não leva a sério isso. Se levasse a sério, a educação já era outra coisa. Porque tudo depende da educação. Então, não vem dizer que leva a sério porque não leva. O patrimônio público, como templos, jardins, monumentos e parques, é cuidadosamente preservado. Há profundo respeito pelas tradições e pela estética dos espaços públicos e o vandalismo é socialmente inaceitável. Veja que palavrinha show de bola aqui, ó. Socialmente, a sociedade, as pessoas vê aquilo como inaceitável. Por quê? Porque desde criança elas são ensinadas, os cidadãos são ensinados a fazer as coisas da maneira certa. A educação é levada a sério, tanto dentro da família, que é onde tudo começa, o seio familiar, como também isso é levado para todas as instâncias em que a criança está ali. A sociedade onde ela vive, os meios que ela frequenta, tudo contribui para que ela faça do jeito certo. Na Coreia do Sul, o respeito pelo bem público também é um valor cultural importante. O país tem respeitos grandes, o país tem feito grandes investimentos na preservação de seu patrimônio histórico, como palácios, templos e vilas tradicionais. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então veja como diz mais aqui para baixo, né? Além disso, os cidadãos sul-coreanos participam ativamente de campanhas de conscientização, reciclagem e educação ambiental. O serviço público é visto com seriedade e a fiscalização rigorosa quanto ao uso e manutenção dos bens públicos. A cultura do respeito aos mais velhos, a autoridade e ao coletivo contribui para uma atitude cívica positiva e colaborativa. Então, vamos fazer um comparativo com o que acontece aqui no Brasil. Quantas pessoas hoje você, ao andar pela rua, pelo comércio, você viu, pega aquela embalagenzinha, joga no chão. Copo plástico, toma alguma coisa, joga no canto. Latas de cerveja, refrigerante, toma. Às vezes está na frente de casa. Como eu já vi, está na frente de casa. Toma a lata de cerveja e joga na rua. Então, o que é que está acontecendo então? Onde é que está a educação? Respeito. Mas isso é besteira, não sei o que, não.
Acredito que tudo que é pequeno um dia pode se tornar um grande problema. Na Suécia, vamos ver o exemplo da Suécia. Na Suécia e em outros países nórdicos, a confiança nas instituições é alta e a transparência governamental é valorizada. Olha, chega até um pouco, chega até a ser um pouco engraçado, né? A gente foi comparar aqui no Brasil, né? Os cidadãos veem o patrimônio público como uma extensão de bem-estar coletivo e participam da fiscalização e manutenção desses bens. Então, para mim, na minha humilde opinião, isso não depende de lado político, isso não depende de condições financeiras, isso não depende de nada a não ser da própria pessoa. Né? Não vai dizer, mas porque o pessoal que do que lado é assim, mas o pessoal dali faz aquilo, não. A gente gosta muito de apontar o dedo e acusar. A gente faz muito isso, politicamente falando. A gente faz muito isso em todos os âmbitos. A gente gosta de estar acusando, a gente gosta de falar, mas fulaninho ele é assim porque ele acredita nisso, acredita naquilo. Educação é independente de crenças políticas, independente de crenças financeiras ou de qualquer outra crença. A educação é um princípio básico. É algo básico. Veja que não é nada avançado, não é cálculo integral, não é nada disso. É 1 mais 1, 2 mais 2, é algo básico. E as pessoas ainda não conseguem fazer isso. Somar 1 mais 1. As pessoas ainda não entendem o valor que 1 e mais 1 vai fazendo. E vai somando cada vez mais. Elas sempre acreditam que o problema é do próximo, o problema é do outro, o outro que vai resolver. Eu vou jogar aqui, mas é somente eu. Vejam a ilha de lixo que já está se formando lá nos oceanos. Vocês podem pesquisar aí quantos lixos são jogados. Já vi mesmo aqui em situações que já vi sofá sendo jogado em rios. Já vi televisão, a pessoa joga televisão, pá, joga televisão lá no rio que não presta mais. Não foi uma enchente que levou o sofá, foi o pessoal que jogou de fato. Tem um sofá dentro do rio. Eu vi um noticiário. A mulher fala, mas porque o sofá tava velho e o rio já tá sujo, eu vou jogar mesmo. Né? A gente acha engraçado, a gente ri, obviamente. Mas isso é um grande problema. Isso é um grande problema que, se já não estivermos vendo as consequências, vai gerar uma consequência muito grande lá na frente. Se já não estivermos vendo, né? Não parei para pesquisar ainda. Mas se já não estivermos vendo a crise que isso está se tornando, então vamos sofrer muito lá na frente ainda por causa disso. Por causa de 1 e 1, que vai jogando um plásticozinho, vai jogando uma latinha, vai jogando outra coisa. Além da falta também de respeito com o próximo, além da falta de empatia, além da falta de. E quando eu falo questão de educação, no sentido de bons costumes, de caráter, essas coisas, eu não estou falando da pessoa ser simpática com todo mundo, da pessoa ser sempre estar sorrindo para os outros. Não. Estou falando do básico. É o básico que se fala que está faltando. Né? O básico do respeito com o próximo, o básico de entender o que o outro está passando, o básico de não estar sempre apontando o dedo, mas estar sempre fazendo uma autorreflexão. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Eu vi um ator, às vezes, eu vi um ator um tempo atrás, eu esqueci o nome dele, que ele estava falando que falta gentileza. Tá faltando gentileza no tratar com as pessoas, tá faltando gentileza no falar com as pessoas, tá faltando olhar as pessoas com outros olhos, né? E pode parecer meio clichê, mas tá faltando amor mesmo. Tá faltando olhar com compaixão para outras pessoas. As pessoas hoje estão olhando muito para si, em detrimento de olhar para o próximo. E se olhassem para si para fazer uma melhoria, até que seria bom. Mas olham para si apenas para as suas necessidades. E falta muito isso. E isso é independente da posição social. Isso começa lá de baixo, até quem está lá em cima do governo.
Está faltando educação. Está faltando educação no tratar, faltando educação no falar, está faltando educação ao respeitar o próximo, está faltando educação em todos os âmbitos. E tá feio o negócio, tá muito feio. Mas para não me esticar muito, vamos falar do próximo nível de educação, né? Que é de fato o que está faltando à educação do Brasil. Né? A educação, eu falo escola, a educação, eu falo o governo fazer, a educação, eu tô falando no sentido realmente das escolas públicas, dos estudantes, dos professores, de modo específico. E eu trouxe aqui também, pedi para o chat fazer, mais uma vez, esse contraste, né? Entre como é a cultura educacional lá, em contraste, como é que é a cultura aqui da educacional no Brasil. Então, me acompanham. Nas escolas japonesas, a formação cívica está presente no dia a dia. As crianças são responsáveis por limpar a sala de aula, servir a própria merenda e organizar o ambiente escolar, o que desenvolve senso de responsabilidade e respeito pelo espaço coletivo. Veja que coisa interessante. Quando tem muitos aqui com o nariz empinado dizendo que isso é responsabilidade do funcionário fazer, enquanto tem muitos aqui com a barriga, né, cheia, reclamando de tudo, no Japão ele realmente desenvolve um senso cívico, um senso de responsabilidade no qual eu sou responsável pelo ambiente que eu vivo. Veja que coisa tão lógica, né? Eu sou responsável pelo ambiente que eu convivo. Isso não é coisa de outro mundo. Isso não é algo que a pessoa depende de fazer uma faculdade, um curso técnico para entender um negócio desse. Se eu convivo na minha casa, eu não limpo ela, eu não organizo, eu não compro produto para fazer a limpeza. Então, por que, se eu convivo em um ambiente público, eu faço tudo do empurrando a barriga, eu faço tudo sem dar a mínima importância? Né? Eu acho que está faltando as pessoas descerem um pouquinho o nariz, sair desse pedestal que elas se colocaram e entender que nós somos responsáveis pelo ambiente que nós vivemos. Nós somos responsáveis pela organização, pela preservação, no mínimo, pelo zelo do ambiente que a gente vive. E isso não existe essa cultura, não existe esse encaixe, né, na nossa cultura de fazer com que o aluno, com que o estudante, ou com que até mesmo qualquer outro funcionário, ele pague se quebrar alguma coisa, né? Se foi com intenção, como a gente, quem é professor sabe, as diversas mesas quebradas, pintadas, sujas, desenhadas, e a pessoa só reclama e ao invés de ir lá e punir o aluno, faz só a troca da mesa para que depois ele vá lá e pinte, cabe tudo de novo. Onde é que está o senso de responsabilidade? Onde é que está o senso de fazer com que as consequências alcancem aquele que causou o problema? Aí vem todo um problema ridículo de dizer não, para não traumatizar, não criar problema, não ridicularizar o aluno na frente. Não se preocupe não, que ele mesmo já faz isso com a falta de educação dele. Ele mesmo já se auto-ridiculariza na frente dos outros alunos, com a falta de educação, com o desrespeito que muitos têm. Não estou dizendo que são todos, mas quem é professor sabe a quantidade que tem de alunos que não respeitam, de alunos que não prezam pelo meio escolar, que não zelam. E tem toda essa preocupação pelo aluno, enquanto todo o resto que está ali ao redor dele, meus funcionários e tudo, é ridicularizado por causa disso. Desrespeitar o aluno não pode, mas o professor ele pode ficar desrespeitado. O professor, outros funcionários ali da merenda, da limpeza, eles podem sofrer um desrespeito. Não, mas o professor está protegido por leis, não sei o que. Depois eu vou mostrar para vocês.
Chat GPT é uma bênção assim para que a gente tenha uma ideia geral, né, do que está acontecendo e ele se torna uma base muito boa para quem quiser ter uma ideia geral, né, uma ideia mais genérica. Quiser se aprofundar, realmente eu aconselho a estudar livros e estudar a fundo. Mas como aqui é apenas uma ideia genérica por enquanto, então o ChatGPT ele ajuda muito a ter essa visão geral. Então, hoje tem muito mais leis, muito mais diretrizes que dá a dignidade ao aluno do que para o professor, que dá direitos ao aluno do que para outros funcionários. E eu acho isso, simplesmente acho isso ridículo. Isso é ridículo. Isso é algo que me traz muita decepção, de fato. E com certeza para muitos outros traz muita decepção. Porque como é que eu estava conversando com os professores ali, antes de vir para cá, né, de fazer esse vídeo, e eu precisava fazer esse vídeo há um tempo já que eu estava pensando em fazer, eu falei, vou fazer logo esse vídeo, né, falar sobre esse texto que eu escrevi, porque como é que o aluno está ali, na situação de que não presta atenção, na situação de que não valoriza, e você tem que ficar com aquele aluno em sala de aula. Aí você pode falar, não, mas você pode expulsar o aluno, você pode colocar. Não é bem assim que a banda toca. Não é bem assim. E aos pais, ao invés de entenderem a situação, ao invés de realmente falar, não, o meu filho e minha filha realmente tá nesse modo, tá, faz isso mesmo, mas ao invés de se unir com o professor, vai reclamar. Não, mas ele tem direito à educação, não sei o que, lá em casa não é assim. Poxa, que falta de senso, falta de entendimento. Que ignorância tão grande é essa de que vê o professor ali reclamando e a culpa é do professor ainda? De que todos os professores ali se juntam e falam, não, seu filho ele faz isso mesmo, ele está faltoso nisso, foi desrespeitoso. E a culpa é do professor ainda. Que ignorância tamanha é essa? Que falta de sensibilização tão grande é essa? De que o direito maior é do aluno. O aluno tem mais direito, tem mais vantagens, tem mais dignidade do que o professor tem. É uma receita de um bolo de sal, pode ter certeza. E quem está comendo esse bolo de sal somos todos nós, professores, funcionários. Que o aluno ele fica só com a parte doce. Mas vamos continuar aqui. Na Coreia do Sul, as escolas também trabalham fortemente a disciplina, o respeito, a coletividade. E para aqueles que parece que tem medo dessa palavra, né? Disciplina, né? Quando vê essa palavra disciplina, já pensa logo que é algo politicamente falando, já começa a falar, não, disciplina já está querendo impor regra, colocar o exército dentro. Não, não. Disciplina é algo básico. Não estou falando de disciplina de se o aluno fez errado colocar na prisão. Não, vamos abrir um pouquinho a janela do entendimento. Vamos tirar isso do âmbito político. As pessoas tentam encaixar tudo politicamente falando. Vamos tirar isso do âmbito político. Vamos olhar isso de uma maneira mais social. Vamos olhar isso de uma maneira mais humana. Falta disciplina. Falta o respeito. Falta o senso de coletividade, dever. E para que isso seja criado, nós não estamos falando de criar uma ditadura. Nós não estamos falando de criar uma, uma opressão ao aluno para que ele se sinta obrigado a fazer. Não. Tudo isso é pouquinho em pouquinho. Né? Na situação que está hoje, tudo isso é de pouquinho em pouquinho. Não só escolas públicas, mas universidades públicas, ambientes públicos. Falta disciplina, falta o respeito, falta o senso de dever. Então vamos parar de olhar um pouquinho pela ótica política. Não, em momento algum eu quero me referir a políticas aqui, esquerda, direita, centro. Mas vamos olhar um pouco para o âmbito social. Falta disciplina, falta respeito, falta coletividade. E quem é da área sabe. Se diz que não está assim, realmente
Tá vivendo em um mundo muito utópico que eu queria viver também, nesse mundo utópico. Mas quem é da área, quem é professor, quem está dentro da sala sabe como está a situação. Sabe, não tem. Se dizer que não está vendo, tá. Me desculpa, mas está fazendo de um desentendido. Ou está vivendo em um lugar muito bom. Está vivendo em uma escola maravilhosa. Porque há escolas boas, sim. Mas sempre tem esse desrespeito, sempre tem respeito, a falta de respeito. E isso é da maioria dos alunos. Pouquíssimos são os que realmente entendem que o professor ali é respeitado, que o professor ali ele tenha o domínio na sala. Muito eu não estou falando do professor ser ditatorial, do professor ser carrasco, não estou falando disso. Porque tem pessoas que gostam de distorcer as ideias para fundamentar as suas crenças. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre disciplina, sobre respeito, sobre o senso de dever. A relação com a comunidade é reforçada por meio de atividades extracurriculares ligadas à cultura coreana, preservação do patrimônio local e projetos em parceria com órgãos públicos e ONGs. Né? Muito bom. Acredito que é algo que daria muito certo aqui no Brasil também. Não sei se precisaria de algumas adaptações. É algo que precisa ser estudado, obviamente, e não só copiar e colar. Mas acho que a gente deveria sim pegar esses exemplos que estão dando certo em outras nações, outros países, e começar a colocar aqui, certo? Veja algo interessante que eu pedi para o chat fazer, que revela bem esse contraste que há entre políticas que defendem o aluno, os estudantes, que estão a favor do estudante, e políticas que defendem os professores, viu? Não fui eu que escrevi, foi o chat. Para depois dizer, mas ele está falando isso para benefício próprio, para fundamentar os argumentos que ele já acredita. Não, eu fui neutro, eu pedi. Eu vou até colocar aqui o que eu pedi para o chat GPT. Falei, elabore um contraste entre a quantidade de leis que defendem o direito do estudante com a quantidade de leis que defendem, tá errado aqui, que defendem o professor em sala de aula. Então foi isso que eu coloquei e foi isso que o chat me deu, certo? Então não há justificativa nenhuma de falar que foi eu que fiz, que elaborei de uma maneira que dê a entender que eu quero defender o meu ponto. Eu não preciso fazer isso. É só você realmente ter a sua mente aberta que você já vê, certo? Eu vou baixar aqui bem devagarinho para ver que não há nenhuma outra pesquisa além daquela. Tá vendo? Bem devagarinho para você ver direitinho. Aí daqui faz o contraste final. Quantidade de leis alta para estudantes, para professores baixa. Especificidade alta, com foco na realidade escolar e social. E professores baixa, foco genérico, sem detalhamento do cotidiano. ênfase dos direitos, proteção integral, permanência, liberdade, dignidade, professores, valorização genérica, pouca proteção contra agressões. A aplicação prática é mais exigida e fiscalizada. E para professores, depende da vontade da gestão escolar e poder público. Ter suas próprias conclusões. Reconhecimento como sujeito de direitos prioritários. Para professores, reconhecido mais como executor do sistema do que protegido. Eu preciso falar mais alguma coisa. Eu preciso me referir mais a alguma coisa sobre esse contraste que está faltando. Acho que não preciso dizer mais nada, né? Quem é um bom entendedor e quem não está cego pelo sistema consegue ver de fato que há uma diferença muito grande e que essa diferença está prejudicando a todos nós, né? Está prejudicando a todos nós essa proteção exagerada que há do estudante. Mas obviamente tudo isso aí é uma opinião minha, né? Obviamente tudo isso faz parte acredito, de um sistema no qual, para você que queria entender melhor, pode ver o vídeo que eu falei sobre o IDEB,
Obviamente, tudo isso faz parte do sistema para que o aluno no final seja aprovado e que tenha bons resultados lá em cima, né? De índice de desenvolvimento, como o IDEB, como tantos outros índices que dependem disso. Porque o aluno que está dentro da sala de aula é um aluno que contabiliza no sistema, é um aluno que, no final, infelizmente, é aprovado, né? E não adianta dizer, mas aqui eu não aprovo, aqui não sei o quê. Que bom para você, fico feliz por você. Mas a realidade de outros lugares não são assim. A realidade de milhares de outros professores que dependem daquele emprego, que às vezes é um contratado, às vezes está numa situação temporária, a realidade não é assim. Falta união, falta a gente se unir, falta a gente lutar pelo, pelos nossos direitos. Falta, mas também falta reconhecimento. Também falta o olhar da sociedade. A sociedade não olha mais da mesma forma como era no tempo dos nossos pais. Obviamente já tinha problemas, claro que sempre tem problemas, mas o respeito, às vezes escuto meu pai falar, o respeito era muito maior. A dignidade que o professor tinha era muito maior. Falta isso. Falta. Não tem como dizer que não falta. Falta. E não adianta o professor estar ali, o professor tem que se impor, tem que mostrar que é autoridade na sala de aula. Porque o problema sempre cai nas costas do professor. É incrível isso, né? O professor tem que se impor, o professor tem que mostrar quem é que manda, não sei o quê. Tá certo. Realmente. Muitas vezes, para manter a segurança física e para manter a segurança mental, a integridade mental, realmente deixam de se impor, né? Mas aí cabe a você a julgar tudo que foi dito aqui, analise os dados, leia o texto, faça a sua própria pesquisa. Não pesquise apenas de uma única fonte, veja de várias fontes diferentes, porque quem bebe de uma única fonte ali em relação a, politicamente falando, em relação à educação, acaba ficando com a mente muito alienada àquele ponto de vista. Veja diversas outras fontes, direita, de esquerda, de centro, analise tudo que é dito, faça um compilado, um estudo e tire suas próprias conclusões. Essa é a minha conclusão. Então, você não é obrigado a concordar, você não é obrigado a gostar, mas se você realmente tem o mínimo de educação, acredito que você vai respeitar, né? Assim como eu respeito diversas outras opiniões, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Vivemos em uma sociedade que tem opiniões diferentes, isso é ótimo, mas a gente não pode viver em uma sociedade em que não há respeito. A gente não pode viver em uma sociedade em que, se o outro não concorda comigo, ele é burro. Se o outro não faz o que eu acho certo, ele está indo pelo caminho errado. Isso é falta de respeito para mim. Isso é falta de princípios. Isso é falta de educação. E educação é o que nós estamos precisando hoje, tá certo? Agradeço por você ter chegado até aqui. Leia o texto, vou ver se eu consigo deixar disponível. Nos acompanhe, nos siga, compartilhe com outros que você acha que pode servir, ser interessante. E vamos embora, né? A diferença começa por nós mesmos. Não adianta eu exigir do próximo aquilo que eu mesmo não faço. Então, Deus abençoe e tenha uma noite abençoada. Tchau, tchau.